Vamos ao Vlamir Brandalize. Notícias da soja no ar. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandalize, Curitiba, chamando boa tarde. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Sextou, João Batista. Sexta-feira. E passou chuva aí no Paraná hoje. Choveu à noite em Curitiba. Agora já tem aqui também. Meio nublado. Foi um chuvão, plantadeira. Mas eu vou chamá-lo de vidente, né? Porque você falou, em algum momento, e não tão longe, o Trump vai se entender com o Xi Jinping. Ele anunciou que ele está entrando em acordo. Estão conversando. É namorinho, né? Pega na mão, tal, beijinho. Será que está no beijinho já, Vlamir? Olha, João, mais ou menos, já está no beijo na mão, pelo menos, né? Aquele estilo beijo na mão. E o sogro? A China, a partir da semana que vem, já alguns produtos que ela depende dos Estados Unidos, ela está retirando as tarifas, ou seja, o namoro começou, né, João? E lembrando, esse namoro, que nem você diz, tem dois objetivos específicos aí do Trump, né? Um deles é a questão da desvalorização do dólar perante as demais moedas para deixar os produtos americanos mais competitivos. Mas com relação à China, existe um déficit comercial de 1 trilhão. E esse 1 trilhão é que o Trump quer baixar, como aconteceu em 2018. Ele conseguiu fazer acordos e baixou o déficit, né? Porque os governos democratas que vêm, eles aumentam esse déficit, sempre aumentaram esses déficits em favor da China. E o presidente Trump, aí, quando ele está no governo anterior e o atual, é que se baixar, né? Vamos dizer assim, fazer uma relação comercial mais próxima entre compra e venda. Então, isso provavelmente vai acontecer, né? Vai ter alguns ajustes e vai equilibrar. Mas a questão do acordo, talvez não saia um acordo efetivo no curtíssimo prazo, mas o namoro está já andando a passos galopantes, até talvez um pouco mais rápido do que eu imaginava, né? Poderia esperar aí para começar a negociar em maio, mas o andar da carruagem foi mais rápido, né? Então, o que importa mesmo é que a soja agora está 10,5. Pode botar na tela aí, Gleiton. O que significa isso, Vlamir? 10,5. Bom, ruim? Pode subir mais? Pode subir mais, sim. Agora começa a ganhar forças no mercado de clima americano. O 10,5 já é uma posição interessante, porque se conseguir... a gente tem que pegar e tirar o setembro, né? Que setembro é colheita americana, normalmente tem uma cotação baixa, né? Setembro a novembro são as piores cotações historicamente do mercado de Chicago. Então, o maio, julho, agosto, são posições geralmente importantes aí para a formação de preço para a soja da América do Sul. E acima de 10,5, tentando formar um suporte 10,5, o que a gente pode pensar para frente, João? Qualquer movimento que tiver, nós poderemos ver aí o mercado, que hoje ele está no 10,5, a resistência está 10,80, mas a resistência pode pular para 11, e a gente vê posições em alguns momentos de 10,70, 10,80, e não é de duvidar de que nos momentos mais críticos aí que acontece no mês de junho, se tiver algum calor extremo, a falta de chuvas ali nos Estados Unidos, ele possa jogar essa soja aí para 11 dólares, porque tem o fator clima, que é o mercado climático, e tem o fator da negociação Estados Unidos e China de quanto vai ser esse acordo de compras. Eu lembro que em 2018, o primeiro impacto de início já foi a obrigação da China comprar no curto prazo 10 milhões de toneladas de soja americana. Então, se vierem alguma coisa nessa linha, 10, 12, 15 milhões, automaticamente nós vamos ver passar de 11 dólares aí tranquilamente lá em Chicago. Isso vai acontecer. Bom, então você está cumprindo a sua função aqui do Tempo e Dinheiro de ser analista, mas agora eu quero uma dica, né? O que o produtor brasileiro faz? Lembrando que a gente vai analisar dólar e prêmios, né? A soja é formada pelos 3 componentes, dólar, prêmio e Chicago. Olhando Chicago, o que o produtor brasileiro deve fazer? Ir pescar? Daí vai pescar ou ele se posiciona, ele acredita que pode apostar na alta e tentar uma posição de mercado acima de 11 dólares. Daí você chegar, ele beliscou, né? A questão é essa. No mercado brasileiro é diferente, né, João? A situação nossa aqui é mais complicada, né? Porque de um lado tem até os amigos aí que estão naquela
naquela caravana que foi ali para Roma, um Meus navio amigos. cheio, né, que foi para Roma, Tá bom. e nós vamos pensar isso aí no segundo semestre, pode vir a conta, né? E a conta pode vir É. no dólar, né? A pancada no dólar. E aí talvez a moeda americana não siga a lógica internacional. Justamente porque a cada dia que passa aparecem coisas novas, né, João? Então, nesse momento o dólar está muito calmo, mas o que já se aponta é que o governo já está assumindo que vai pagar a conta do INSS, né, João? Então, esses 6,2, 6,3 bilhões ele vai sair do caixa, né? Então, automaticamente, os aposentados vão olhar isso aí e vão querer o dinheiro de volta, né? Então, automaticamente, isso vai ser um peso, né? E nós já estamos com um déficit grande no orçamento. O outro fator importante é que, né, foi mostrado aí o pessoal representando o setor produtivo pedindo a linha de crédito, agora o novo plano safra, né, João? Sim. Eu acho que vai correr pedir um plano safra, provavelmente eles vão fazer um plano fantasia, mas o plano oficial aí do governo, ele vai ter pouco caixa, né? Porque ele vai precisar, no mínimo, de 5, 6% do que financiar de equalização. E lembrando, se for aquele produtor médio ou pequeno, a equalização vai passar de 10% do valor da conta. Então é muito dinheiro. Então eu acho que não existe esse dinheiro para fazer a agricultura. O produtor tem que se preparar antes, não esperar milagre, porque esse dinheiro não existe no caixa. E a economia brasileira ela começou a patinar. Dá para ver que os redes supermercados apontam que as vendas de Páscoa foram muito fracas, né? Então isso já é um sinal de a economia esfriando. E quando a economia esfria, arrecada menos impostos, né, João? Isso vai refletir aí no segundo semestre. Por isso que a situação do produtor é uma situação que de preparar, né? O mercado deu chance, tem o soja, deu uma janela, deu um pico, deu uma relação de troca, passa um barter, aproveita. Tem que ir aproveitando Muito e bom. fazendo posições. Ele não pode deixar para a última hora, não pode correr É. riscos. Porque o risco maior do produtor tem que ser sempre o clima e não o mercado, né, João? E não o governo, né? Porque, ó, como você falou, né? Ó, listando três buracões aí, né? Equalização do plano safra. Vai ser balcão a 24% de juros no mínimo, né? Isso para o gerente que é legal. Então, segundo, equalização, dinheiro para tapar o buraco da tragédia gaúcha. E, tudo consta que semana que vem o CVM vai falar que os bancos não precisam cobrar do produtor porque o governo vai tapar o buraco. Bom, então, e tem essa história dos velhinhos aí, né? Cara, roubar 8 bilhões dos velhos. Ô Branda, você está aposentado já ou não? Não, eu teria condição, mas ainda não tive tempo de correr atrás disso aí. Então, ô Branda, fazendo um comentário, você sabe que eu tenho um parente aposentado? E a advogada do INSS ligou para ele, o senhor ela desconfiou que estava saindo dinheiro pelo ladrão ali, ligou para o cara. Aí o cara, na hora que ele olhou, falou assim, isso aí, ixi, estão descontando há 10 meses, estão descontando aqui. Sim, mas o senhor concordou. Eu falei, não, eu não. Aí rodaram ao som da voz dele, Branda, ele concordando. Então, os malandros, a quadrilha, pegou pela inteligência artificial a voz dele numa ligação qualquer e modularam, não, sim, concordo, pois não, sim, concordo. Ele falou, meu Deus, era a minha voz. Então você imagina, será que eles vão conseguir descobrir essa fraude no Brasil todo? Põe milhões aí. Ô país danado, viu? Ô Branda, então, passando a régua na soja. Vamos falar dos prêmios, vai. O que interessa é a soja. Prêmios. Vamos, hoje os prêmios estão um pouco mais fracos agora, João, já de tarde aí. Hoje já voltaram aí a níveis de 40 no maio aí de comprador. Ele chegou a pagar 50 ontem, 55 até no melhor momento. Teve negócio ontem, hoje pela manhã alguma coisa também teve. O prêmio junho, ele era 70 ontem, hoje é 60. Então, além de Chicago não está trazendo grandes novidades, hoje o prêmio está mais fraco. E automaticamente isso deixa o mercado mais acomodado. Hoje, em relação a ontem, os balcões estão estáveis, não caiu mais, mas também não subiu nada. E houve negócios. Nós vamos fechando a semana
com 2 milhões de toneladas negociadas. Estamos com 60% da safra negociada, ano passado era 55%. Estamos adiantados. A grande questão é que ainda tem perto de 68 milhões de toneladas para negociar, João. É um volume bem grande ainda para ser negociado. Meu Deus. E o pessoal que não faz hedge fica aí torcendo, né? Tem que sair da especulação. Olha, tenha as melhores informações para você tomar uma decisão nesse telefone que está aí na tela, que é o 19998132915, é o telefone do clube, para você saber quais são os prêmios, os valores dos prêmios nos portos, que é um número, uma informação exclusiva que a Brandalize passa para nós aqui do Tempo e Dinheiro. Então, se você entrar como assinante do clube, você tem essa informação antes de tomar uma decisão. Será que está dando margem? Vá lá saber. Você tem 7 dias grátis para experimentar. Entra agora, vá lá agora. Mande uma mensagem. Quero assinar, quero experimentar. Tempo e Dinheiro, clube. 19998132915. Antes de fechar a soja, também tem as posições que você tem que tomar lá na B3. Os preços estão convidativos ou não, Bruno? Olha, João, a B3 já passou o cavalinho encilhado bem passado, várias vezes, né? Para quem quer se proteger um pouco, ele tem que correr atrás, porque ainda pode cair um pouco mais, né, João? Então, isso na B3 em função da questão de dólar, né? O dólar que é o gargalo aí do mercado, né? Mas o produtor, no caso do milho, ó, a B3 é quase pouco usada, né? No caso da soja, né? A soja, Chicago. A maioria trabalha via Chicago, né? Tá. Mas à frente, olhando Chicago, 6 meses à frente, o produtor tem que pegar 8 meses à frente, 1 ano à frente? Como é que você vê as posições mais à frente? Olha, João, é o momento de se proteger sim, alguma coisa assim para garantir o valor, né? Porque se a gente olhar lá na frente, a soja lá na frente já chegou a trabalhar ontem, aí, hoje pela manhã, até 10,70 praticamente, né? Então já começa a marcar um ponto, né? Se o mercado começar a melhorar, sai da posição, se for a 11, reposiciona no 11, João. Então dá para fazer. Saiba o valor dos prêmios, o Gleitson vai colocar o telefone do nosso assessor de investimentos, credenciado pela CVM, para você saber quanto custa um prêmio da posição mais à frente, ano na frente. Cadê o telefone aí, Gleitson? Aí, tá aí, ó. Nosso assessor de investimento que está à sua disposição é o Fernando César Sofiati. Ele está lá na G-Trade, lá em Cascavel, dando telefone para você ser o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Põe na tela aí mais aberto, Gleitson, para a gente. Tá aí, 1997110-8610. 1997110-8610. Liga, não custa nada. Quanto é o prêmio aí? Eu quero pegar um numa frente, quanto custa? Né? Chicago, tal. Tem referência na B3, porque é contrato espelho, né? Então é 1997110-8610. E ontem foi mostrado lá na Bahia, lá em Luiz Eduardo, a produtividade da soja na Bahia, que está em primeiro lugar de novo, ela se mantém acima de todas as regiões produtoras de soja do Brasil, e como crueldade entre aspas, né? Colocaram a comparação da produtividade do oeste da Bahia, Branda, está aí na tela, com o Rio Grande do Sul, rapaz, olha que loucura. Então você tem a média no Brasil de 60 sacas, média era 50 e pulou para 60, mas lá no oeste da Bahia está 66 esse ano. E olha o Rio Grande do Sul, Branda, 36, meu Deus do céu, olha que diferença. João, o Rio Grande do Sul é o terceiro ano seguido, né, que está com esses problemas. Eu acho que agora a nova safra, ele já vai saltar aí também perto das 60 sacas, que nem o padrão Brasil, né? Tem potencial para isso. O solo gaúcho está com um grande nível de fertilidade, né, que não foi extraído pelos grãos dos últimos anos, então está na condição de vir para uma boa safra e o ambiente está se preparando para isso. Aí provavelmente eles vão ter um clima melhor aí nessa nova temporada, né, para começar a dar um fôlego para o produtor gaúcho, né? E nós vamos lutar muito para que seja estimulado cada vez mais aquilo que o senador Reis nos disse ontem, que é estimular a agricultura de precisão, ter um fundo de financiamento para os produtores gaúchos, o pessoal do oeste que tem terras mais fracas, trabalhar com agricultura de precisão, fazer com que o perfil desça para 40 centímetros. E agora, antes de falar do milho, temos milho, arroz e feijão, deixa eu saciar a curiosidade minha e de todos que estão nos assistindo aqui sobre a história do torresmo versus soja. Você faz umas comparações malucas, mas essa
o valor como é que é, de uma saca de soja contra o torresmo? Como assim? Que história é essa, Brandalize? Olha, João Batista, isso aí nós temos que agradecer o nosso amigo Lúcio Fava, lá do Rio Grande do Sul, né, que mandou para nós aí. É que existem, em si, o produtor brasileiro, em geral, ele gosta de torresmo, né? E existem alguns tipos de torresmo que são muito valorizados, né? E esse é um torresmo que ele é muito bom, muito bem feito, e ele é levinho, né? E daí um pacote com 150, 200 gramas, você olha, parece 1 quilo. E automaticamente eles valorizam mesmo. Então aí a gente faz o comparativo, que se a gente pegar a média da soja brasileira nesse período de pico de safra aí, a 107, 110 reais, dá 1 quilo de torresmo aí, desse torresmo nobre, né? Esse é o torresmo reserva, João Batista. Aquele finíssimo. Mas peraí. Então quer dizer que 1 quilo de torresmo é equivalente a uma saca de soja de 60 quilos? É, mais ou menos isso aí, tá dentro Ô, disso aí. louco. Ô, louco. Meu Deus, é um espanto.